pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Loser on the Trip. Para quem não nos conhece, eu sou o Edivan. E eu sou a Camila. E estamos montando um motorhome 100% artesanal, 100% feito por nós dois, aqui na garagem de casa. Estamos transformando uma van furgão Renault Master L3H2 em um motorhome. E abrimos uma caixinha de perguntas na rede social vizinha e hoje vamos tirar todas as dúvidas e responder aqui através desse vídeo. Mas antes já deixamos o nosso convite. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e já deixe seu like aqui nesse vídeo. Eu vou ser a entrevistadora de hoje. E a primeira das perguntas que nos enviaram foi: qual CNH é necessária para dirigir a van? No caso dessa van, Renault Master L3H2, ainda é permitido a categoria B, a furgão, tá? A passageiro já é uma outra categoria, porém a furgão é possível dirigir com a categoria B. Foi um dos critérios que a gente teve na hora de optar por esse modelo de carro. Porém, mesmo assim, ainda é necessário, depois que concluir o projeto, que foi indicado pra gente, né, levar no Inmetro, fazer alteração no documento para moto ou casa. Vai continuar na categoria B, porém documentada como casa. Outra pergunta: para transformar em motorhome precisa mudar o documento? Precisa sim, é o mais correto a se fazer, né? A gente, quando começou o projeto, a gente foi atrás do Inmetro mais próximo aqui da nossa cidade, no caso em Araraquara, e o engenheiro nos informou que a princípio era pra gente adiantar bem o projeto, tá? Como a gente já estava com a categoria B, já era possível dirigir essa van, caso precisasse deslocar um pouquinho aí na cidade, então a gente foi indicado a adiantar bem o projeto. Quando você estivesse com 80%, 90% do projeto adiantado, aí sim a gente procurar o Inmetro, tá? Para passar as dicas finais, para a gente finalizar o nosso projeto, para depois sim correr atrás da documentação e aprovação no Inmetro. Aprovou a documentação no Inmetro, aí sim depois a gente tem uma autorização para levar no Detran e fazer a alteração de van furgão para motocasa. Outra pergunta: qual foi o primeiro passo do planejamento nosso para fazer o motorhome? O primeiro passo nosso, claro, foi viver essa experiência de perto, né? Por isso a gente passou alguns meses planejando aí, antes de até mesmo de pensar em comprar a van, de montar esse projeto, a gente primeiramente planejou uma viagem num motorhome alugado. Então a gente alugou um motorhome lá na cidade de Barueri, inclusive tem vídeo detalhando esses detalhes aqui nos primeiros vídeos do nosso canal, tá? Então quem não assistiu ainda, vai lá na playlist, tem todas as informações. Inclusive nosso primeiro vídeo sobre a montagem do motorhome conta um pouquinho dessa história e dessa experiência. Então a primeira coisa que a gente sugere, até mesmo para quem pretende montar um motorhome, é que viva essa experiência na prática através do motorhome alugado. Passe alguns dias cozinhando, dormindo, vivendo na estrada, realmente, né? Para ter certeza que é isso que vocês querem para vocês, para depois sim tomar a decisão mais difícil, que é o investimento. Próxima pergunta: vocês mesmos fazem os móveis do motorhome? A ideia, desde o começo, foi que realmente a gente pudesse fazer tudo, tá? Usando um pouco da experiência que eu tenho, adquiriu lá nos nossos primeiros cursos, né, na adolescência e tal, e na profissão que eu tinha antigamente, que era mecânico industrial, então a gente está aproveitando para fazer o 100% que a gente pode aqui, tá? Realmente a gente viu que a gente tinha capacidade, a gente planejou tudo que tinha de montagem dentro de uma van, e realmente a gente viu que dava pra gente fazer, né? E até agora, pelo menos até agora, né? Tá dando certo. A gente tá dando certo, e a gente está com 100% do projeto feito por nós dois. Próxima pergunta: estimativa do valor que vai ficar o motorhome? Vamos lá, falando um pouco da montagem do motorhome. A gente não quer entrar muito em detalhes de valores, porque isso é muito pessoal, de acordo com o gosto, de acordo com o acabamento, né? Então a gente não quer frustrar algumas pessoas e tal, e falar logo do valor final, né? A gente vai falar aqui mais ou menos de uma ideia que veio no nosso plano, como que a gente poderia fazer isso de uma forma mais econômica, né? Então assim, uma coisa que a gente tem certeza, que realmente a gente fazendo fica muito mais barato. Para vocês terem uma noção, a gente chegou a comparar, a gente chegou a fazer um plano aí no começo, né, com uma montadora, né, que pudesse fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, e ficava nada mais do que 3 vezes mais do que a gente pretende gastar com material, tá? Claro que a nossa mão de obra está envolvida aí, mas de material a gente vai gastar 1/3 do valor equivalente a uma montagem se fosse feita dentro de uma fábrica, para vocês terem uma noção. Tem possibilidade do hobby virar um job? Eu acredito que sim, tudo que você faz com gosto, que começa com um hobby, que você coloca amor ali envolvido, geralmente a maioria dos empreendedores começam dessa forma, né? Nada impede aí, não é o nosso plano, tá? Nosso plano realmente é viajar por um tempo, mas nada impede que depois a gente use essa experiência, né, como uma profissão. O prazer, eu acho que é você trabalhar numa coisa que você gosta muito, e a gente gosta muito do que a gente está fazendo. Então nada impede que isso possa virar um empreendimento futuramente. Isso vai depender muito da procura, vai depender um pouco de quanto isso é satisfatório, quanto que é legal as pessoas verem o que a gente está fazendo também, né? De repente começa a ter uma procura, o pessoal quer que a gente monte um motorhome, né? A gente não vai descartar essa possibilidade. Vai depender muito aí de como as coisas vão andar daqui para frente. Mas o nosso plano inicial nunca foi montar uma empresa de montagem de motorhome. A ideia mesmo é montar nosso próprio motorhome e sair pelas estradas por um bom tempo aí.
Para a montagem do motorhome, fizeram um curso? Na verdade, não fizemos nenhum tipo de curso, tá? A gente até pensou no começo em fazer, mas aí a gente preferiu começar o projeto e pensamos, né? Se surgir alguma dúvida nesse meio de caminho, a gente faz um curso específico para a área que a gente tiver mais dúvida, tá? O que a gente fez muito foi buscar muita referência. Tem muitos casais aqui no YouTube, tá? Que já montaram seus próprios motorhome, já deixaram muitas dicas de montagem. Então a gente pegou algumas dicas, adaptou ao meio que a gente queria fazer, né? Ao estilo que a gente quer fazer, né? Deu o nosso toque e colocou em prática. E realmente tudo está dando muito certo. Como faz para alugar um motorhome? Vamos lá. Basicamente, eu não sei se funciona com todas as empresas dessa forma, mas as empresas que a gente procurou, que foram umas 3, aí a gente cotou e tal, dentro de um prazo que a gente queria de uns 3 dias aí, e dentro de uma quilometragem que a gente pudesse percorrer, ir até no Rio de Janeiro e voltar para a cidade de São Paulo, foi da seguinte forma. É praticamente como alugar um carro, tá? Você precisa deixar um valor lá depositado como calção, que até mesmo no momento que você volte, se tiver alguma avaria no motorhome, esse valor vai ser usado para poder cobrir esse possível custo, né? Além de alguns limites, tá? Tem um limite de quilometragem também, que depende muito de empresa por empresa. Você não pode rodar 1000 km, por exemplo, num dia. Algumas empresas vão colocar aí 300 km, 400 km, aí mais ou menos no máximo que você pode rodar durante um dia. Até também é até interessante, né? Porque você alugar um motorhome e ficar só dirigindo na estrada também não é legal a experiência. O ideal mesmo é que você alugue o motorhome e fique mais tempo possível num lugar bacana, parado, sentindo essa experiência de perto. Existem alguns critérios também como diárias mínimas, tá? Algumas empresas a gente percebeu que era no mínimo 2 diárias, 3 diárias no mínimo, tá? E o valor é cobrado por diária, um prazo de 24 horas. Quais os 3 principais a se evitar e como evitar? Existem vários aí, mas vamos colocar por uma ordem de prioridade, tá? Eu acho que o primeiro erro que você tem que evitar de cometer é na hora da compra e escolha do carro, tá? Você tem que saber o tamanho do carro, se vai ser interessante para vocês, como que tá a condição do motor, a condição da lataria, tá? Não adianta nada, de repente, você pegar um carro com um ótimo motor, mas o carro tá todo torto, a lataria toda batida, né? Chassi torto, então tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Claro que no nosso caso a gente priorizou que o carro tivesse em boas condições de lataria, que o motor viesse como segundo plano. Porque o motor você pode fazê-lo aí futuramente aí para ele ficar zerado de novo, ficar novo, tá? Mas a lataria tem muitos detalhes que você não consegue corrigir com o tempo. E depois que você montou toda uma estrutura de uma casa, fica mais difícil ainda, tá? Então, mas a gente teve sorte, a gente conseguiu um carro num ano bom, num quilômetro rodado bacana também, com a lataria impecável, tá? A gente percebeu isso no momento que a gente tirou toda a forração da parte interna do furgão, a gente percebeu o quanto esse carro estava novo. Então, gente, perca um pouco mais de tempo nesse planejamento, procure com calma, tá? Não deixe a ansiedade tomar conta, não pegue o primeiro carro que aparecer. A gente não pegou o primeiro, a gente foi na região, a gente pesquisou muito sobre isso e hoje a gente sabe que a gente tem uma satisfação de saber que a gente tomou uma decisão muito bacana aí para onde a gente vai colocar e construir a nossa casa. E eu acho que para cometer o mínimo de erro possível também, uma coisa muito importante é o planejamento, gente. Desde o primeiro passo aí, desde não só a compra do carro, mas como que vai ser montado todo esse esquema, desde o layout, a segurança, o conforto, né? Quantas pessoas vão andar nesse motorhome, se é só o casal, se vai ter mais alguém, se tem uma criança. Então tem que pensar em todos os detalhes que envolvem a segurança também das viagens. É interessante ter um conforto, ter um acabamento na parte interna da casa, mas por trás de tudo isso aqui tem uma segurança que precisa ser envolvida também, que é um bom dimensionamento, desde a parte elétrica, da parte hidráulica, para que realmente vocês não possam ter uma dor de cabeça e uma frustração futura. Um sonho não pode ser um pesadelo futuramente, né? Então, se fosse para escolher 3 critérios aí, então a gente colocaria numa ordem, então, de uma boa escolha do carro, tá? Depois, a questão de um bom layout, de acordo com a necessidade de cada um, e depois um bom dimensionamento que vai trazer uma segurança para essa família que vai viver dentro desse motorhome. Próxima pergunta, se a nossa van já tem um nome? Já sim, tem muito pessoal chegando, diariamente aqui pessoal novo chegando nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal também, tá? A nossa van já tem um nome escolhido, a gente escolheu o nome Vanádia. Por quê? Vá, de começa de van, né? Vanádia. E vanádia é uma pedra preciosa na cor prata, então teve muita relação aí com o nosso sonho, então por isso que a gente escolheu o nome Vanádia. Próxima pergunta, quantas áreas profissionais envolve a montagem de um motorhome? Bem, na montagem de motorhome são várias áreas profissionais envolvidas, tá? Então por isso você precisa ter um pouquinho de experiência em cada área. Eu diria que boa parte do projeto se dá por conta da marcenaria, que tem muita madeira envolvida, né? Depois a parte de serralheria, porque a gente teve que fazer a estrutura da cama, teve que cortar algumas partes da lataria da van. Então serralheria, a parte de soldador, porque a gente teve que soldar a estrutura da cama, né? Os metalões a gente teve que soldar um no outro, então teve a área também da solda. A parte de eletricista,
toda a elétrica da casa, a gente precisa saber como que funciona o esquema de, pelo menos a parte básica de uma elétrica residencial, para poder fazer o sistema funcionar. A parte de pintura, que é toda a questão do acabamento, a parte de verniz, a parte de fundo, a parte de tinta esmalte para dar o toque final. E que mais? A parte de encanador, para fazer todo o sistema hidráulico da casa também. Né? E são algumas que a gente lembrou. A parte de tapeçaria para fazer o revestimento da lataria em alguns lugares que ficou à mostra. E algumas que a gente lembra aí por enquanto. O tanque de água pode tombar o veículo? Eu acho que tudo pode acontecer, né? Por isso que entra a questão do bom dimensionamento e segurança. Tem que estar sempre ligado a esses detalhes. Porque no momento que você está fazendo uma montagem, você não pode sobrecarregar o peso dessa montagem apenas para um lado do veículo. Então você meio que tem que fazer uma divisão, tá? Por isso que a gente optou até agora, até o momento, a nossa caixa d'água está prevista para ficar na transversal, acompanhando o sentido da nossa cama, aqui na parte entre a cozinha e a cama. Tá? Exatamente para distribuir essa carga. A gente vai ter uma caixa d'água aí de uma autonomia de mais ou menos 200 a 250 litros. Então isso tem uma carga legal, um peso legal. Então a gente precisa saber distribuir esse peso. A bateria, provavelmente, a gente não vai ter aquele conjunto de monte de bateria. A gente vai ter uma bateria mais leve, de lítio, que a gente não comprou ainda, mas futuramente a gente vai adquirir. Então uma bateria um pouco mais leve também, para evitar que tenha peso demais nessa montagem, né? Porque o peso não só pode prejudicar a dirigibilidade do carro, como também fazer gastar mais combustível, né? Então tem alguns detalhes aí envolvidos. Então a gente tem que tomar cuidado para poder... Por isso que a gente pensou muito no projeto minimalista, né, cara? A gente não quer muita coisinha, muito coisa que a gente acha que não é necessário. Minimalista no sentido, assim, de ter mais experiência e menos lugar para guardar bagagem, na verdade. A ideia é essa, né? Ter só o necessário para a gente poder viver essa experiência de uma forma agradável, de uma forma sutil, onde não fica muita coisa aqui dentro desse pequeno espaço, né? E que a gente possa viver o nosso sonho aí de uma maneira mais agradável. Vocês estão arrasando. Obrigada, gente. Quero ver como vai ficar a parte da cozinha. Bem, gente, a parte da cozinha, logo a gente vai começar a nossa construção, que é fazer a parte do balcão aqui. Mas primeiro a gente vai dar alguns toques aqui na parte elétrica ainda, tá? E falta alguma parte da pintura, para depois sim a gente finalizar com o nosso balcão. A gente não fez ele ainda para evitar de fechar a nossa entrada ali e ficar uma entrada um pouco menor e tal, e atrapalhar um pouco na construção do restante. A cozinha então será a nossa última etapa aí, que a gente vai começar nas próximas semanas. Já aproveito essa pergunta também para agradecer. Praticamente 70% dos comentários que deixaram na caixinha de pergunta foram elogios, tá? Então a gente agradece muito o pessoal que tá nos dando um apoio. Isso com certeza nos incentiva e mostra pra gente que esse conteúdo é relevante para vocês, é interessante para vocês. Então nos dá uma motivação para continuar trazendo informação aqui para vocês também. Então muito obrigado a todos que elogiaram, que mandaram sua mensagem de apoio, que deixaram sua mensagem de carinho. Isso com certeza é muito importante para nós. Muito obrigado mesmo. Para dormir nas viagens, vocês pensam em parar onde? Por exemplo, estacionamento, algum lugar diferente? Essa já é uma pergunta mais adiantada, né? Essa pergunta quando o projeto estiver pronto, a gente estiver na estrada, a gente não pensou muito nesses detalhes, mas basicamente a gente já sabe como que funciona, tá? A ideia mesmo é ter uma autonomia onde a gente pode parar em qualquer lugar na natureza, ou em postos de gasolina, tá? Ou em último caso, camping. Mas como o camping ele tem um custo de uma diária que você tem que pagar ali, apesar de ter toda uma estrutura de energia elétrica, de água, né? É um caso que a gente vai usar o mínimo possível, tá? Exatamente para evitar esse custo aí com diária. É claro que a gente vai usar algumas ferramentas que servem para auxiliar a gente saber onde que é mais seguro, onde a gente parar. Então tem tudo isso envolvido. A prioridade sempre vai ser a nossa segurança. Se a gente chegar num lugar e não se sentir seguro, a gente com certeza vai sair dali e vai procurar uma outra forma de passar a noite aí. Qual o significado do nosso nome Loser? Então o nome Loser é o nome do nosso projeto, tá? É a junção, tá? A palavra luz vem do sobrenome da Camila, que é Camila Luz, e ER, que é as siglas do meu nome, Edivan Rodrigues. Então a gente juntou, a gente sempre teve esse nome na cabeça, né? Qualquer coisa relacionada a nós dois, a gente usaria esse nome chamado Loser. Aí veio a ideia de montar um motorhome, a gente colocou Loser on the Trip. On the Trip, que é vivendo nas estradas. Qual será a fonte de renda de vocês? Bem, gente, com relação à renda, é um detalhe que a gente não entrou muito a fundo ainda no nosso plano. A gente vai deixar isso para mais próximo quando estiver realizando esse sonho. Eu acredito que, primeiramente, nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande de se adaptar a uma nova situação, né? Desde que a gente queira muito viver essa situação. Então, no momento que a gente estiver aqui para a estrada, a gente vai buscar uma alternativa, seja alugando a nossa própria casa, seja buscando uma forma de vender alguma coisa pela estrada. Então, a gente vai querer muito viver esse sonho e, com certeza, a gente vai buscar uma alternativa para isso, seja... A gente tem muita referência com relação a isso também, né? De profissionais, de pessoas aí que montaram seu motorhome e hoje está vendendo bala na estrada, está vendendo doce ou está ganhando dinheiro nas redes sociais. Então tem várias maneiras aí que a gente, até lá, a gente vai saber qual a melhor escolher. Pedindo pra gente gravar
o vídeo com as medidas internas do carro e sucesso para nós. A gente agradece. E sobre as medidas internas do carro, nos últimos vídeos a gente postou um tour da montagem da nossa construção aqui, onde a gente mostrou os detalhes de medidas do nosso projeto e algumas medidas do carro também, falamos um pouquinho mais sobre o carro. Então, a gente faz o convite, se ainda não assistiu, volta nos vídeos anteriores e dá uma verificada que tem muita informação legal lá para vocês. E a próxima pergunta, qual é a nossa profissão? Bem, vamos lá. A Camila, ela é administradora de empresa, ela trabalha a longa distância, trabalha em home office, e eu sou fotógrafo há mais de 15 anos aí no mercado aqui na nossa região, e a Camila também me auxilia nos eventos, né? Ela também se especializou na parte de fotografia e me dá um apoio aí no final de semana. Então ela trabalha durante a semana administrando, final de semana nos eventos junto comigo. E nos intervalinhos aí, entre um dia e outro aí, a gente consegue também administrar a construção do nosso motorhome. Bem, pessoal, a intenção não é deixar esse vídeo muito longo, então a gente vai parando por aqui. Tem muitas perguntas ainda para responder, a gente vai responder lá nas redes sociais, vai responder mais algumas aqui em outros vídeos igual a esse aqui no nosso canal. Então não deixe de seguir e nos acompanhar nessa jornada. E se ficou alguma dúvida ainda com relação ao que já respondemos aqui, deixa aqui nos comentários ou deixe sua mensagem de apoio. Isso com certeza vai mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas que gostam do que a gente gosta. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até a próxima etapa. Tchau, tchau!